agora cai por terra. Sinta deste perdão sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. As palmas louva e adore o nome do Senhor. Podeis assentar nessa mesma adoração, porque eu sinto o Senhor aqui. E que você possa dar lugar, porque eu e você somos morada. Morada, não há encantamento, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E se ainda você não teve este encontro com o Senhor, tenha, porque essa acusação cairá por terra. Porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Hoje é quinta-feira, dia de nós testemunharmos, dia de nós falarmos da grandiosidade desse Deus. E eu quero abrir a oportunidade neste momento, para você que queira testemunhar, para você que queira falar algo da parte do Senhor. Tenha liberdade de compartilhar conosco nesta noite. Tem alguém nesta noite que queira testemunhar? Que queira falar? Que queira dar uma palavra, dizer da grandiosidade deste Deus? Tenha vergonha não, irmãos. Nosso irmão Ezequiel. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senti no meu coração de dar uma palavrinha para a igreja, para os ouvintes. A palavra que está no meu coração, que se encontra em Salmos 23, número 23, versículo 1 e 2. Fala assim: o Senhor, Ele é o meu pastor. Assim diz Davi, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei, faz-me-ei em verde pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então o Senhor, irmão, Ele é o nosso pastor. Quando nós entendemos assim que Ele é o pastor, Davi, quando falou esse salmo, ele entendia que ele era uma ovelha. E a ovelha, ela normalmente é um animal frágil, de pouca visão. Se eu não me engano, a ovelha ela enxerga no máximo assim 3 metros. Então quer dizer, o inimigo pode estar pertinho dela, observando ela, e ela não percebe. Isso mostra assim o quanto que ela é frágil. E Davi, penso eu que ele entendeu assim que ele era muito frágil. Os seus inimigos estavam ali ao seu redor, querendo abatê-lo, querendo prevalecer sobre ele. E penso eu que ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, Tu és o meu pastor, eu sou ovelha Tua, e nada me faltará. E quando nós entendemos assim, irmão, que nós somos como ovelhas, somos frágeis, temos pouca visão, e que o Senhor é o nosso pastor, aí nós conseguimos nos sentir seguros, porque o Senhor não deixa faltar nada. No tempo certo, o Senhor Ele entra com providência, Ele dá um escape, Ele dá uma bênção, Ele dá uma resposta. Se você entende que você é ovelha, irmão, você vai entender também que vai vir uma resposta do Senhor, no tempo dEle, porque Ele é o seu pastor. E o pastor, ele tem o cajado, né? Ele tem a vara. Na hora que ele acha que deve usar o cajado, ele vai lá e usa o cajado. O cajado não é para maltratar, não é para bater, é simplesmente para guiar a ovelha. O cajado tem aquela curvinha assim na ponta, que ele vai lá no pescocinho da ovelha e traz ela de volta para o lugar que às vezes a ovelha
por ter pouca visão, vai cair no precipício. Então o Senhor, Ele é uma bênção. E quando você se entende como ovelha, você vai entender que Ele é uma bênção na sua vida também, que Ele não vai deixar você cair em precipício. Se você é ovelha, Ele é o seu pastor, você não vai cair em precipício. Por mais que pareça que vai cair, que vai perecer, que as coisas não vai acontecer, mas o seu pastor está ali de olho, está ali te guiando para pastos verdejantes. Pasto fala de alimento. Então o Senhor, Ele vai guiar você para um lugar que você vai se alimentar, para um lugar que você vai se fortalecer. Porque essa é a função do pastor. Alimentar a ovelha, guiar a ovelha e levar para o lugar seguro. E se você se deixar guiar, ser cuidado pelo seu pastor, o nosso Deus maravilhoso, é isso que Ele vai fazer com você, meu amado. E é isso que Ele tem feito já, né, conosco, né? Nos guiando, nos tirando dos precipícios, nos tirando do lugar de tropeço e nos colocando no caminho que é de alimento, no caminho verdejante, nos pastos verdejantes, nos pastos que tem vitamina, no pasto que alimenta, que engorda, que fortalece a ovelha. Então, se nós confiarmos no Senhor, irmão, Ele tem condição de nos sustentar, Ele tem condição de suprir, Ele tem condição de direcionar-nos. É só nós acreditar. Por mais que esteja difícil, por mais que a situação pareça caótica, mas o Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então é nos momentos ruins também que Ele está presente. Por mais que aconteça um caos, que venha uma tragédia, que venha uma notícia ruim, mas o Senhor, a promessa dEle é estar conosco todos os dias também. Ele fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? Mas tu não será atingido. Então o Senhor, quando nós somos ovelha dEle, Ele guarda. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então vamos confiar no Senhor, irmão. Que Ele seja o nosso Senhor, que nós sejamos crente, cada dia mais crente. Quem não tiver disposto a ser crente, quem não tiver disposto a ser ovelha, irmão, não vai prevalecer. Vai desviar do caminho, vai cair no precipício. Porque o inimigo, ele está bem pertinho mesmo. O limite que separa o crente do mundo é uma linha pequena. É poucas coisas que separa. Então vamos confiar no Senhor, vamos usar a palavra de Davi, né? Esse salmo de Davi: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vamos confiar no Senhor, que o Senhor, Ele tem para nós tudo o que precisamos. Tudo que a ovelha precisa, Ele tem. Tudo que você precisa, Ele tem. Vamos confiar no Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para os ouvintes nesta noite. Agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Nós iremos neste momento colher as ofertas. Você que nos visita, mesmo que você não tenha uma quantia para ofertar, pega o envelope, vem aqui à frente. Nós queremos ungir a sua vida. Oferte pelo teu casamento, oferte pela tua família, oferte por uma porta de emprego. Chame a atenção do Senhor não para o envelope que vai estar à sua mão, mas aquilo que está ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor, o Deus que nos vê no secreto, vai olhar e contemplar o seu coração nesta noite.
lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Aleluia. Nossa irmã Suliana. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Peço, irmãos, que abram as Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais ao filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e a todo Israel as palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Foi bênção que o irmão Ezequiel falou aqui, porque eu vou pegar o gancho até dele, que ele falou sobre questão de ser pastor de ovelhas, porque eu vou falar um pouquinho sobre Davi agora, porque ali o povo, ali o exército de Israel ia pelejar contra os filisteus no Vale de Elá, ali com o rei Saul, e naquele momento Golias afrontou o exército de Israel e eles ficaram com muito medo, e ele fez isso por 40 dias. Todo dia ele chegava, eles ficavam em fileira, em posição de batalha, e ele afrontava todos os dias o exército de Deus, né, o exército de Israel. E aí, aonde estava Davi neste momento? Durante esses 40 dias, Davi estava lá, pastoreando as ovelhas, onde ele morava, junto com o pai dele. E aí eu ia citar quem foi Davi. Como Ezequiel citou aqui, o que é um pastor de ovelhas, o que ele faz, como ele cuida, era isso que Davi fazia. Todo esse zelo que ele citou aqui, de cuidar, de proteger, de alimentar, de dar valor a uma única ovelha que caísse ou que se machucasse, ou que algum animal viesse a pegar ou tentar
né, atacar, ele ia e defendia. Por quê? Porque ele tinha zelo com aquilo que ele fazia. Ele tinha amor naquilo que ele fazia. Ele fazia tudo com excelência, porque quando ele fazia para Deus. E nessa pregação eu vou citar como que Deus conduziu Davi. Assim como ele era um pastor de ovelha, o Senhor, ele ficou ali em posição de ser uma ovelha, se a gente for olhar, né, como a gente enxerga hoje, e o Senhor conduzindo Davi até a batalha, para que viesse a se cumprir o que Deus tinha para fazer e realizar na vida de Davi. Davi era filho de Jessé, e ele tinha 7 irmãos, e dos 7, 3 mais velhos foram para essa batalha, enquanto ele estava lá. Mas antes que essa batalha acontecesse, Deus já havia escolhido Davi para ungir como rei. E um dia enviou um profeta Samuel até a casa dele e foi lá. Ficou lá com o pai de Davi e todos os 7 irmãos dele estavam ali se apresentando diante dele. Mas Davi estava lá pastoreando as ovelhas, enquanto tudo aquilo ali estava acontecendo. E chega um momento que quando o primogênito, se apresenta ali na frente do profeta, ele olha com os olhos humanos, né? E fala, que olha para ele e fala assim, esse, né? Esse que, né, como se tivesse, tenho certeza que esse é o escolhido de Deus. E na hora o Senhor repreende ele e assim, não até a sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E ali todos os filhos foram sendo apresentados e o Senhor rejeitando um a um. Não é esse, não é esse. E onde estava Davi? Pastoreando as ovelhas. E aí ele chega e fala, não tem mais nenhum? Cadê? Só tem esses filhos, não tem mais nenhum? Ele fala, tem um, o mais moço. Está lá pastoreando as ovelhas. E aí o profeta fala, então chama ele aqui, porque a gente não senta na mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, que ele fica diante dele, ali o Senhor revela que esse sim era o escolhido do Senhor. E ali ele unge Davi, faz toda aquela cerimônia de ungir com azeite, né? Ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ali mostrou o momento que realmente Deus concretizou o início do que Deus tinha na vida de Davi. Ungiu ele. Naquele momento ele já era um homem que tinha um temor a Deus, um respeito. Ele era cuidadoso com as coisas que ele fazia. Mas naquele momento o Senhor derramou unção sobre a vida dele, para o que o Senhor ainda tinha para realizar na vida dele. Voltando à batalha, naquele momento que os seus 3 irmãos mais velhos foram enviados para essa batalha, depois desses muitos dias que se passaram, o pai começou a ficar preocupado e ele deu uma ordem para Davi. Ele chega para Davi e fala assim, leva, peço-te, para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém os 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se estão bem, e trarás uma prova para mim de como passam. Ali naquele momento foi o início do que Deus ia conduzir a Davi. Ele foi provado naquele momento, a obediência. O pai dele deu uma ordem, vai lá até os seus irmãos, leva o alimento e vê se os seus irmãos estão bem. Foi uma ordem do pai dele. Mas muita realidade em nossas vidas hoje é que às vezes o Senhor nos orienta, ou o Senhor usa pessoas, até mesmo da nossa família, nossos pais, para nos orientar do que a gente deve fazer. E a gente simplesmente fala, não vou fazer não. Ali Davi poderia ter falado assim, eu sou pastor de ovelhas, meus irmãos se prepararam para ser em batalha, para guerrear, eu não, meu preparo foi aqui, se eles se prepararem, eles devem estar bem, e simplesmente não obedecer. Eles poderiam não ter obedecido o pai dele, ficado ali, e aquilo que o Senhor tinha para realizar, não acontecer na vida dele. Mas o primeiro passo importante que ele deu, foi a obediência que ele tinha, ele obedeceu e foi. Quando Davi, ele chega lá, ele faz exatamente como que o pai dele pediu. Quando ele chega até os irmãos dele e pergunta se eles estavam bem, já estava acontecendo de novo aquela linha, fileira para o início, de novo, para ver se iniciava a batalha. Golias vinha novamente, como todos os dias, e afrontava o exército de Deus, o exército de Israel. E ali, Davi olhou e viu pela primeira vez aquele momento acontecendo.
que já estava acontecendo há muitos dias. E todo dia que acontecia isso, o povo ficava apavorado, desesperado, com medo. E aí ele vira e começa a prestar atenção naquilo e fica indignado com o que o Golias estava fazendo e afrontando a Deus. E ele começa a escutar rumores naquele momento. As pessoas começaram a falar, olha, o rei falou que vai dar uma recompensa para quem conseguir derrotar esse filisteu e entregar na mão dele. Aí, aqui, segundo os rumores, ia entregar a filha dele como esposa, riquezas, e a casa de teu pai ia ficar isenta de impostos. E aí ele começou a perguntar, curioso, ele começou, qual é a recompensa que o rei falou que vai dar para quem derrotar esse filisteu? Aí as pessoas pegavam e falavam para ele. Aí ele chegou no momento e falou assim, e quem é, pois, este incircunciso filisteu que afrontas o exército do Deus vivo? Naquele momento ele poderia ter atentado somente para a recompensa, a preocupação ser, o que eu vou ganhar se eu conseguir vencer? Mas não, na verdade, o que mais chamou a atenção de Davi ali, o principal ponto foi, estão afrontando o Deus que eu sirvo. Enquanto todo mundo que serviu mesmo, né, muitos teve o mesmo Deus que ele, estava morrendo de medo, ele estava ali confiando, falando, peraí, que negócio é esse? Como assim? Quem é ele para estar afrontando o Deus que eu sirvo? E nesse momento, o irmão dele, o mais velho, Eliabe, ele escutou ele perguntando para um para outro, e a palavra do Senhor disse que ele ficou nervoso, ficou irado contra Davi e falou assim, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Naquele momento, Davi se deparou com a primeira voz que ele teve que ouvir, que pudesse fazer com que ele recuasse, com que ele desistisse. A primeira voz ali foi o irmão dele, que representava uma voz que chegava para ele e falava assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Volta para lá, para suas poucas ovelhas, continua fazendo o que você faz, o seu lugar não é aqui, você nem tem preparo para isso. Eu penso que o irmão dele estava lá, todo vestido, né, para a batalha, e Davi estava ali do mesmo jeitinho, igual pastor de ovelha, com a mesma roupa. Ele levou o cajado dele, o alforje dele, a bolsa, do jeitinho que ele trabalha lá, ele foi, com aquela simplicidade, com a humildade. E ali ele foi humilhado pelo irmão dele. Mas ele poderia ter olhado aquele momento ali e pensado assim, ou eu recuo, ou eu enfrento, mas ter usado de uma motivação errada para aquela batalha. Davi podia ter ido para aquela batalha simplesmente para poder falar, provar para o irmão e para todos, eu consigo, eu posso, estou cansado de ser humilhado, não aguento mais falar, vai lá, pastor de ovelha, e falar que eu não sou ninguém. Mas não foi isso que Davi fez. Quando ele decidiu no coração dele, teve aquele fogo para falar assim, quem é aquele ali que está afrontando a Deus? Não foi porque o irmão dele afrontou ele, não foi porque falaram que ele não conseguia, foi porque ele estava ali, com fé e confiante no Deus que ele servia. Então, um dos pontos que essa ministração eu cito, que enquanto eu li o Senhor falava, era qual a sua motivação? Qual é a nossa motivação em nossas vidas? O que nos motiva em várias áreas de nossas vidas? Naquele momento, a motivação de Davi foi honrar a Deus, foi confiança em Deus. Ele não sabia como ele ia fazer para vencer, porque as circunstâncias mostravam que não tinha nem como, não tinha lógica nenhuma na situação. O tamanho que ele tinha, as vestes que ele usava, o despreparo que ele tinha. Obrigada. E não tinha sentido, mas ele não estava preocupado. Ele não sabia como ia acontecer, mas ele tinha fé, e uma fé muito grande em Deus. Então, ali, ele enfrentou mais essa barreira, onde ele podia simplesmente recuar ou seguir em frente. Mas como o Ezequiel comentou, Deus conduzindo nossas vidas, sendo nosso pastor, ali Davi foi se permitindo ser ovelha, ele foi se permitindo simplesmente não dar ouvidos às vozes externas que diz para você que você não consegue, para as vozes que falam que o seu Deus não é ninguém. Por que está deixando você passar por isso? Você não serve a Ele, por que você está passando por essa prova? Ali ele não estava preocupado com isso, com o medo até mesmo de ir à batalha. Ele simplesmente confiou no Senhor, teve fé em Deus.
E a segunda voz que ele enfrenta é do rei Saul. Porque enquanto aquilo acontecia, o rei Saul ficou sabendo, foram contar para ele, que ele estava ali envolvido naquilo tudo, perguntando, e chamou Davi para conversar. Quando ele chama Davi, Davi de primeira já começa a falar. E fala para ele assim, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Então assim, talvez ali ele não foi freado por nenhum daqueles obstáculos, mas quando chegasse ali diante do rei, virando para ele e falasse assim, não, você não vai, você não tem condição nenhuma. Ele poderia simplesmente, diante de um rei, ter baixado a cabeça, falado assim, aquele homem daquele tamanho é guerreiro desde a mocidade, e eu sou só um pastor de ovelha, como todo mundo fala que eu sou. Só que ele era o pastor de ovelha, porque ele era dedicado no que ele fazia. Então ele usou da excelência daquilo que ele sabia fazer de melhor. E a gente vai ver mais pra frente, porque ele defendia as ovelhas dele. Então ele usou um argumento para debater com o que o rei falou para ele. Ele disse assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levanta-se ele contra mim, arma, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, enquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O tempo todo eu não estou aceitando feita. Claro, ele estava indo para defender Deus e Deus precisa ser defendido. Deus é Deus, ele não é poderoso. Sim, só que naquele momento ele entendia a necessidade. Era uma batalha, naquela época era assim. Tinha que vencer, alguém tinha que enfrentar. Então ele sabia que alguém tinha que enfrentar aquele gigante. E se ninguém estava tendo a coragem, estava todo mundo recuando, ele sabia o Deus que ele servia. Então ele simplesmente falou, usou esse argumento, falou assim, eu matei um urso e um leão para defender a ovelha lá do pasto onde eu pastorei. Ou seja, eu sou só um simples pastor de ovelha, que você está querendo me mostrar agora, mas eu consegui defender uma ovelha e matei um leão e um urso. Então eu vou fazer a mesma coisa com aquele filisteu. Eu penso, talvez dentro dele ele pensou, não sei como, mas eu vou. E eu vou conseguir. E aí o rei Saul autorizou, então vai. Todo mundo colocou as armaduras nele. E vestiu ele como que se veste para a batalha. E naquele momento aquilo era pesado, né? E ele não tinha experiência com isso, pois eu nunca usei. Ele tira todo aquele, pegou o seu cajado na mão, pegou o alforje, que era uma bolsa que eles colocavam alimentos, as coisas, pegou 5 pedras da beira do riacho e colocou dentro ali. Tinha nada, toda a armadura dele. Ele não tinha nada que as pessoas pensassem que ele pudesse vencer ele. Então ele pensou assim, ele está ficando doido, ou ele está pensando, eu sou o quê? Com esse porte que eu tenho, vem comigo com um pau, um cajado só. Mas ele mesmo assim continuou, ele amaldiçoou ele, ficou humilhando ele, falando que ia matar ele, entregar ele. E ali eles tiveram aquela conversa. Mas sabe qual foi a resposta de Davi para ele? Enquanto ele ia ao encontro, ele falou assim, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, você tem afrontado todos os dias o Deus que eu sirvo. Eu não tenho arma nenhuma visível aqui que você possa enxergar que eu vou te vencer. Mas eu vou. E aqui ele fala assim, ainda hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ali eu penso que ele não imaginava
como ele ia fazer. Estava ali pensando, né, maquinando, porque ele tinha a funda, pegou as pedras, que já foi de caso pensado quando ele catou ali, ele falou, não tenho arma, eu vou usar o que eu sei usar, que eu uso lá para defender o meu rebanho enquanto eu estou pastoreando. E ali ele simplesmente pegou, falou isso para ele, e foi com a fé e a confiança. Eu penso que naquele momento, porque assim, quem usa funda, e eu assim, naquela época eu não sabia como funcionava direito, né? Eu fui assistir vídeo para ver como que é. E assim, quem mexe com isso e gosta, dava para ver pelo vídeo que eram muitas tentativas. A pessoa coloca um alvo bem longe e faz, né? Fabrica ali, de forma com coisas da natureza, a funda e tenta por várias vezes, até que acerta. Então, assim, aquilo tudo é a experiência de você pegar a prática, que é de uma boa mira, de direção, de você... Às vezes eu penso até calcular o vento, se está ventando muito e tudo. Então, tudo isso ele já tinha para si, eu penso. Então, assim, ele foi, calculou tudo e simplesmente tacou e acertou e cravou na testa de Golias. E ele caiu de frente, com o rosto no chão. E naquele momento, ele vai até ele, ganha vantagem e pega a espada do próprio Golias, porque ele não tinha espada com ele, e é onde que ele mata Golias e vence aquela batalha. Então, assim, Deus deu a estratégia de guerra para ele. Deus deu todo um equipamento, assim, eu não sei a palavra, agora fugiu. Mas ele preparou tudo. Ele prepara tudo para que ele vencesse aquela batalha. Porque quando Davi foi, ele botou o Senhor na frente. Mas se Davi tivesse ido com a funda, tudo que ele usou, do jeitinho que ele fez, não quis usar armadura, mas tivesse ido com a motivação errada, ele poderia ter perdido aquela batalha. Ele ia ser morto ali e não ia ter a vitória. E o que Deus tinha para ele não ia se cumprir, não ia se realizar. É claro que Deus tem tudo sob controle, tudo, mas temos escolhas. Então, até ele chegar àquela batalha, ele teve escolha durante toda a caminhada dele. Do que ele ia fazer, como ele ia se portar, se ele ia voltar, se ele ia recuar. E ele ali teve vitória sobre aquela batalha e venceu Golias. E enquanto eu estudei essa palavra, depois eu fui falando, né, com o Senhor, e eu falando, Deus, tem mais o que mais? Talvez eu não percebi aqui o que está mais forte aqui, porque o resumo de tudo isso foi a obediência. E aí vinha no meu coração confiança. A importância, foi as últimas palavras que o Ezequiel citou aqui, daquele salmo, confia no Senhor. E o Senhor falava forte no meu coração, confiar. Foi o que Davi fez naquele momento. Junto com a confiança veio a fé de que o Senhor podia fazer. Ele simplesmente confiava em Deus. Quando Deus nos escolhe, Ele tem a melhor estratégia para nossas vidas. Quando Deus traça algo para a nossa vida, em alguma área, qualquer área que seja, Ele tem a estratégia para nos dar. Só que durante a nossa caminhada, que vozes que nós vamos escutar? As vozes externas que dizem que a gente não consegue, que falam que o problema que a gente está vivendo é tão complicado que não tem como ser resolvido. Você está há tanto tempo nesse problema que Deus é esse que você serve, mas o Senhor só pede, confia, que eu estou no controle de tudo. Davi confiou até o final e o Senhor estava literalmente no controle de tudo, e ele venceu aquela batalha, porque o coração dele acreditava nisso, e assim o Senhor provou, ele ali provou quem era o Deus que ele servia, e o Senhor não deixou ele na mão, o Senhor não abandonou ele no meio da batalha, ele venceu, e venceu de uma forma que ninguém nunca ia imaginar, que é para mostrar que o Senhor é Deus. O Senhor nos capacita, quando Ele nos chama para algo, nos pede algo. E quando falei no início sobre a obediência, muitas das vezes a gente fala, mas até hoje eu não consigo entender o que Deus quer, porque eu não consigo ouvir Deus direito. Mas quantas vezes o Senhor já usou de situações, pessoas, uma pregação, um momento que mostrou o que Ele queria de fato para a sua vida, até mesmo desde quando você era criança e foi crescendo, e a sua caminhada foi sendo difícil diante das circunstâncias do mundo, do que a gente tem que enfrentar, do que a gente tem que viver.
Mas o Senhor mostra que Ele nos conduz. Ele mostra que Ele cuida de tudo, que a gente só precisa ser fiel a Ele, confiar nele. E enquanto eu estava, o Senhor falou essas palavras no meu coração sobre confiança. Ele foi falando algumas coisas dentro de mim muito forte. E uma delas que me fez entender foi: muitos estão desistindo no meio da caminhada por não confiarem no Senhor, por não confiarem nele. Muitas das vezes o Senhor tem algo, a gente já está lá quase de frente com a terra prometida. E antes de entrar nela, a gente recua por alguma provação que a gente passa, por alguma voz que fala que vai dar tudo errado, ou você mesmo vira para você e fala: eu não consigo, simplesmente por não confiar no Senhor. E aí tudo que o Senhor tinha para você, que Ele estava assim para te entregar, Ele não consegue entregar, porque você simplesmente se entrega e não permite que o que Deus tem para você se realize. E uma das coisas que também veio ao meu coração é que a gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Eu sei que o Senhor tem várias formas de falar. A gente fala assim, mas não é fácil ouvir Deus. Mas nem sempre Ele vai falar daquela maneira que você quer ouvir. Eu quero que Deus use alguém e vem e fala comigo. Mas às vezes não vai ser assim. Deus fala de tantas formas. E uma das formas maiores para a gente conseguir ouvir Deus, sabe onde que é? Na nossa intimidade com Deus. Quando a gente buscar, colocar o nosso joelho e começar a ser sincero com Deus. E começar a falar o que você está sentindo, o que você está precisando. Se você está com raiva, você vai falar para Deus: eu estou com raiva, Deus, de tal coisa, me ajuda. E o Senhor está ali, e aí você começa a sentir o abraço dEle, o carinho dEle, a proteção dEle. E começa a sentir que o Senhor está ali e que você não vai cair, que você vai conseguir ficar de pé para alcançar o que o Senhor tem na sua vida. A intimidade com Deus é o que permite que a gente tenha muito mais experiências com Deus. Eu penso que talvez Davi estava ali pastoreando as ovelhas, mas ele ia falando com Deus no coração dele, sabe? Talvez de todas as afrontas, as pessoas que não davam nada por ele, e ele ali com o coração verdadeiro, simplesmente ali, ele e Deus, sabe? De pé, fazendo o que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Uma das coisas que eu também senti foi: o Senhor permite os obstáculos para testar a nossa fé, confiança e a fidelidade a Ele. Mas Ele não faz isso para a gente ser reprovado. Ele faz isso para que sejamos aprovados por Ele. Então, muitas das vezes, a gente, no meio daquela luta, daquele obstáculo, a gente fala assim: porque o Senhor está permitindo? O Senhor não está olhando para mim nesse momento, porque a minha vida está desmoronando, está dando tudo errado. E ao invés de você simplesmente confiar e tentar ouvir o que o Senhor Deus está tentando falar para você, você simplesmente se entrega. Você se entrega e não é aprovado por Deus naquilo. Porque ao invés de você ficar firme e conseguir passar por aquilo, assim como Davi, até o final e ter a vitória, você desiste no meio. E o Senhor fala para nós essa noite não desista, confia, eu estou cuidando de tudo, não importa a circunstância, não importa se para você não vai dar certo, se o Senhor estiver na frente, Ele vai com você e você vai ser vitorioso sim, naquilo que Deus traçou para você. Então não queira colocar o seu pé onde Deus não quer você. Não queira seguir um caminho diferente do que Ele tem para você. Não importa o motivo, se é por medo, se é porque é difícil, é tão difícil assim ficar firme. Não, porque quando no momento que você fizer isso, você vai sair daquilo que Ele está traçando para você. Igual Ele falou, a ovelha saiu ali, mas Deus está ali, vem com o cajado e puxa. Não, peraí, não é por aí que eu estou mandando você ir. E se você for desobediente, ali Davi foi obediente, mas se você não for obediente, o Senhor pode permitir que você vá. E as consequências são muito ruins para nossas vidas. Nós hoje vivenciamos em áreas
gente, quando acontece assim, é porque eu acabo perdendo o raciocínio. Deixa eu voltar aqui. Jesus dá a luz. Estava falando sobre a ovelha, né? Quando vem e puxa a gente, quando a gente está indo num caminho que não é. Então, as consequências, a gente vê isso em nossas vidas quando a gente faz coisas que a gente sabe que o Senhor não quer. A consequência, ela vem sim. Pode não vir na hora, mas ela vai vir depois. E o Senhor permite, porque nós temos escolhas para fazer. E o Senhor, Ele respeita a nossa escolha. Mas Ele não fica de braços cruzados só olhando as suas escolhas erradas ou você saindo. Não. Ele está o tempo todo falando com você. E Ele usa diversas formas para falar com você. Para que você fique ali, firme, para o que Ele tem para realizar na sua vida. Enquanto o início aqui, o pastor estava fazendo aquela oração, eu senti muito forte em relação a falar sobre o inimigo tentar tirar vidas, né? E quando eu estava durante aqui o culto, me veio algo diferente que eu não tinha planejado falar, mas o Senhor me lembrou. Então, o Senhor tocou no meu coração. Eu vou testemunhar de uma experiência que eu tive, digamos que uma batalha espiritual, uma batalha na mente que eu vivenciei e que foi assim, muito ruim, que eu nunca imaginei que passaria por isso. Eu passei por uma situação, eu vivi uma fase muito difícil na minha vida, um dia e muito dolorosa, na qual eu entrei no quarto e eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo. E era um choro que não tinha fim, era um choro da alma. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente começa a dar ouvido ao Senhor, a gente pode estar chorando muito, a gente chora falando com Ele, a gente chora falando o quanto que está doendo para Ele. Parece que às vezes a gente pode até sentir que está ali sozinho, mas você começa a chorar, às vezes você não tem nem palavras, você só fecha o seu olho. E naquele momento eu estava ali falando só com Deus: Senhor, tira essa dor, tira essa dor. E eu estava falando com Deus na minha mente e chorando muito. Teve uma hora que eu só chorei e veio uma voz que não foi a do Senhor, logicamente, na minha cabeça. Gente, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca, na minha infância toda, nem na adolescência, porque é diferente. Essa batalha que aconteceu na minha mente, diferente, claro que o inimigo, de várias formas, faz. Mas tem pessoas que, segundo as circunstâncias, o inimigo vai ali, sempre ali, atacando espiritualmente. Ela vai ficando fraca, às vezes vem aquela coisa, que é onde que vem o quê? Muitos têm a vontade de tirar suas próprias vidas, se matarem, se suicidarem, e começam a maquinar aquilo, porque falam: minha vida está toda lascada, não tem jeito mais, eu não consigo, não dá mais para mim, e começa a falar palavras de autodestruição ali para si próprio, e muitas das vezes chegam ao ponto de tirarem suas próprias vidas, sim. Naquele momento eu estava chorando muito, pedindo só falava assim: Jesus, Jesus, e chorava. E aí teve um momento só do choro, que veio uma voz e só falou assim: se mata, e se mata agora. Quando falou, essa voz veio forte dentro de mim, no momento que eu estava sentindo mais dor na minha alma. Mas naquele momento eu tive a minha escolha de escutar aquela voz e não discernir. E como muitas pessoas acabam não conseguindo discernir e tiram suas próprias vidas, no mesmo instante eu entendi. E eu peguei com a minha boca, eu parei, assim, estava chorando muito, mas eu abri a boca e repreendi. Naquele mesmo momento está repreendido, em nome de Jesus. Eu repreendo essa voz na minha mente, porque o Senhor está comigo. Por mais que está doendo, Ele está aqui comigo. E eu repreendi naquele mesmo momento. Eu senti um abraço de Jesus muito forte ali comigo. Eu estava deitada com a cabeça na minha cama, mas por mais que eu estava ali sozinha e chorando, eu sentia que Jesus estava ali embaixo, sabe, me acariciando naquele momento. Então não importou aquela voz que falou para mim fazer aquilo, eu nunca ia fazer, porque o Senhor estava comigo, porque eu confio em Deus, porque a palavra fala que eu tenho que confiar nele. Não importa o quanto está doendo, não importa o quanto está difícil, confia no Senhor e rejeite qualquer voz que vai te levar para o caminho que não é do agrado do Senhor, qualquer voz que vai fazer com que você
pare na caminhada e não prossiga mais. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, porque é para mim também, porque eu aprendo muito quando o Senhor começa a falar enquanto eu estou lendo. Então tudo isso também é para mim, que eu venha ser mais forte, confiar mais no Senhor, ter mais fé, que o Senhor vai estar comigo todo momento. E eu agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Qual voz que você vai dar mais ênfase na sua vida? Qual a voz que tem te predominado sobre a tua vida? A voz que vem externa dizendo que você não é nada, não é ninguém. Olhar para o tamanho da dificuldade nos traz medo. Segundo estudos, diz que Golias tinha aproximadamente 2,97 m. Somente a ponta da sua lança pesava 12 quilos. E aí você olha para um homem desse e você fala assim, eu vou enfrentar? Ainda bem que Davi não enfrentou. Davi foi até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Muita gente diz que maldito é o homem que confia no homem. Por isso que eu não confio em ninguém. É mentira, irmãos. Não é nesse homem que Deus está falando, não. Maldito sou eu que confio na minha força. Davi não confiou na sua força. Por mais que ele matou um urso, um leão, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Qual voz externa que você está dando mais ênfase? Que você não é ninguém, que você não consegue. Ou você tem ouvido a voz do Espírito Santo que está aí dentro de ti dizendo assim, você vai vencer. Suporta só mais um pouco. Estou contigo. E a palavra do Senhor nos diz isso. Saia daqui hoje confiando na palavra. É a palavra do Senhor que diz que estarei contigo todos os dias. Não é alguns dias, não, é todos os dias. Sabe, irmãos, a enxurrada, às vezes a tempestade começa aos pouquinhos. Mas quando a enxurrada vem, ela vai trazendo coisas externas. Vem trazendo lixos, entulhos. E se nós formos uma parede, essa parede não vai chegar um momento que não vai suportar. Não deixe que essas influências externas venham te matar, te roubar. Crê nas promessas de Deus para a tua vida. Tenha esperança que este Deus está aqui nesta noite para te consolar, para te confortar. Talvez hoje você entrou aqui com esse sentimento de morte, dizendo que a sua vida não tem mais jeito, você não tem solução. Mas a palavra hoje foi revelada a você. E não é nem Davi, não é nem Golias que está diante de ti. Se você olhar para o tamanho do seu Deus, o seu problema não é nada. O problema é que nós amplificamos tanto o nosso problema, que nós deixamos de acreditar que Deus pode resolver ele. Dificuldade todos nós temos. Lutas todos nós passamos. A diferença está de como nós vamos agir no meio da dificuldade. A terra prometida está a um passo. Nós olhamos para trás e dizemos, eu vou voltar. Ai, que saudade da cebola.
e do alho do Egito. Somos ingratos, irmãos. O povo era mantido de dia e de noite pelo Senhor. E murmurava com saudade da escravidão. Somos libertos e vivemos como escravo de Satanás, deixando de acreditar no poder do nosso Deus. E hoje eu quero te convidar a ficar de pé. Talvez você entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor, porque se entristeceu com Deus, se irou com Ele. Quem nunca, né? Quem nunca não falou: por que você me abandonou? Por que você me deixou? Por que você me desamparou? Até o próprio Cristo exclamou esta palavra. Deus quer ver até que ponto nós vamos na nossa fidelidade a Ele. E sabe, irmãos, essa palavra não é para oferta não. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vos colocarei. Não, é sobre tudo na nossa vida. Se você é fiel em um pouco, em obediência, Deus sobre tudo Ele coloca a sua vida. Não é só na área financeira não, é em todas as áreas da nossa vida. Se você pegar isso como uma verdade, ser fiel ao Senhor naquilo que Ele tem para você. Se é no trabalho, seja o melhor no seu trabalho, seja fiel naquilo que o Senhor te abriu de porta. Como servo dele, nós temos que ser bom em tudo. Naquilo que nós podemos ser. E hoje o Deus vivo se faz presente aqui. Para te dar uma oportunidade nova. E se você entrou aqui nessa noite dizendo que não tinha solução para você, hoje tem solução para você. E se você chegou aqui nesta noite afastado dos caminhos do Senhor, é noite de reencontro, é noite de se entregar ao Senhor. É noite de renovar a aliança, é noite de fortalecer a confiança. Se você está sem força para prosseguir, venha. Eu quero orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha. Eu também quero orar por você. Se você necessita de um refrigério sobre a tua alma, venha, eu quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração com esta palavra, e eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente deste altar, que eu quero ministrar sobre a tua vida. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que batalha nossas pelejas, se faz presente aqui para pelejar a sua. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos ministrar sobre a tua vida. E o novo de Deus, eu tenho certeza que vai acontecer. Não se preocupa se vai vir só você não. Não espera ninguém vir não, venha você. Se Deus falou só com você, venha você. O feio é você não levar a sua vitória nesta noite. Porque o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso nessa noite quer te fortalecer. Em nome de Jesus. É noite de renovar a aliança. É noite de renovo do Senhor. Visita, Espírito Santo, as tuas filhas aqui à frente já. Toca, Espírito Santo, de uma forma especial. Só pelo fato da coragem delas virem aqui, ó Deus. Este meu irmão, essa minha irmã,
que está ouvindo agora, Senhor, pela internet, que não tem a oportunidade de estar aqui, mas eu vou ministrar sobre a vida dela também, ó Deus. Em nome de Jesus. Deus, é noite de nova aliança, é noite de renovo. Os teus filhos confiam em Ti, ó Deus, então é isso que nós ministramos nesta noite. Ministramos, ó Deus, sobre a vida da Tua filha. É noite de restauração. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá. A esperança está em Deus. E coloco aos teus pés, coloca aos teus pés, Senhor, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi. Coloca aos teus pés, levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Senhor, ministrei aqui sobre a vida destas pessoas que aqui vieram.
este meu irmão e essa minha irmã que está aí agora nos ouvindo pela internet. Que nesta noite, Senhor, necessita de um milagre. Eu quero ministrar sobre a vida dela. Que ela possa ter um reencontro, um recomeço, Senhor, para contigo. E que elas possam confirmar isso, Senhor, em uma igreja mais próxima da casa dela, indo ao teu altar, entregando e reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua alma. E que o Senhor possa, Senhor, escrever uma nova história sobre a vida desta pessoa, um novo recomeço. E todo anseio de morte, todo espírito da morte que tem rondado esta vida, seja repreendido agora. E em nome de Jesus, eu profetizo o começo, o recomeço de uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. A secretaria daí.